Olá, mulheres maravilhosas, mulheres incríveis, como vocês estão? Estou aqui hoje para gravar mais um episódio do Essa Mulher é um Sucesso, com uma convidada incrível, uma convidada que eu tenho muita admiração. Eu acho ela uma pessoa, assim, muito solícita, muito agradável. Então, com vocês, Jaqueline Monaschi, seja muito, muito bem-vinda! Obrigada, Eliane. Então, né? Meu nome é Jaqueline Monaschi. Eu moro no interior do Mato Grosso, numa cidadezinha aqui com cerca de 25 mil habitantes. E casada, tenho 3 filhos. Hoje, trabalhando como consteladora familiar, mentora de mulheres, cada vez mais aí, né, trabalhando na causa de libertar mulheres, né? Que é o que meu coração se aquece. Eu acho que é a maior transformação que eu vivi na minha vida. E quem é terapeuta sabe, né? A gente não é terapeuta porque estudou muita teoria. A gente tem um chamado, tem uma transformação que a gente faz na nossa vida e a gente passa a levar essa transformação para outras mulheres, né? Então, a cada vez mais eu venho trabalhando nessas questões de mulheres, com grupos, individual, aonde eu vejo o que se conecta com o que eu acredito, não me poupo, para que mais mulheres acessem as coisas que eu acessei, que possam transformar a vida delas, do marido, dos filhos, como eu transformei. Eu sou policial penal há 13 anos, né? Inclusive, na última sexta-feira foi meu último plantão trabalhado lá. Estamos aí finalizando a transição de carreira definitiva, mas foram mais de 4 anos trabalhando tanto como terapeuta familiar, como policial aí, levando as duas profissões e agora estou vivendo a transição definitiva. E Jaque, como é que foi para ti, né, quando tu encontrou a constelação e essa mudança, né, porque tu era, vou falar que era, mas sempre vai continuar, que faz parte da tua história, policial, né, que quem olha muitas vezes não vê, porque essa pessoa linda aí, ó, maravilhosa, não que as policiais não sejam, mas porque pela tua meiguice, quem te conhece pessoalmente sabe como tu é uma pessoa muito afetiva, acolhedora, né, não é à toa que tu tá nesse servir de terapia, né. Conta para nós um pouquinho como que foi a tua trajetória durante esse processo. Sim. Em 2018, eu tive uma gravidez gemelar e uma das bebês veio a óbito quando eu estava de 8 meses de gestação. E aí a famosa mulher durona, mulher trator, né? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Deus quis assim. Deus ainda me deixou uma filha. Eu tenho que ser grata a Deus porque uma filha ainda ficou. E eu levei nisso. Era praticamente eu acolhia os outros. Eu, a mãe, tinha acabado de perder uma filha, eu acolhia. Minha mãe, minha irmã, o pessoal, não, tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem. Cerca de 4 meses após a morte da minha filha, foi quando veio de verdade, assim, acho que a realidade deu na minha cabeça. E não deu mais pra esconder, né? Porque imagina, o tamanho da dor. Por 4 meses eu não chorava. Eu não chorava. Eu chorei quando eu recebi a notícia e depois não chorei mais. Eu entrei naquele modo sobrevivência ali e fiquei nele por 4 meses. Quando deu 4 meses, eu tive uma crise muito forte de choro na madrugada. Chamei meu marido e ele olhou e falou para mim: olha, você precisa de ajuda. Eu realmente acho que não dá para fugir mais. Eu tenho fingido que tá tudo bem, mas não tá. Só eu sei as vozes que eu escuto na minha cabeça e não dá mais. Foi quando eu procurei uma psicóloga. E essa psicóloga era também consteladora. Só que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar de constelação, assim, zero, zero, zero. Quando eu cheguei nessa psicóloga, ela fez um exercício comigo, um exercício sistêmico. E eu peguei e falei para ela: que dia que eu volto? Ela falou: não, você não precisa voltar. Como assim eu não preciso voltar, né? Eu fui preparada, tipo, para fazer 20 sessões. Eu vou fazer acompanhamento muito tempo, né? Como assim não precisa voltar? Ela falou: não. O que eu fiz, você vai esperar reverberar na tua alma, no teu coração. Se você sentir que ficou pesado de novo, você me manda mensagem e a gente vê. Mas é para ser sessão única. E eu tinha feito, né, terapia tradicional uma época, na época da faculdade, e eu fiquei sem entender aquilo. Só que o que mais me chamou a atenção foi realmente eu chegar em casa e não sentir nada do que eu sentia antes, do que doía. Porque eu não tinha problema de aceitação, eu tinha problema para lidar no dia a dia. Então, eu ia. A que tá viva chama Laura e a outra chama Júlia. Então, eu ia dar banho na Laura, eu ficava pensando: o que a Júlia tá querendo? Será que a Júlia tá dormindo? Será que a Júlia tá chorando? Então, o meu dia a dia era mil vozes na minha cabeça perguntando o que a Júlia tá querendo. Quando eu volto para casa dessa uma única sessão, não tinha mais. Tinha ali aqueles dias em que eu me sentia mais triste, que eu chorava, eu comecei a chorar após essa sessão, coisa que eu não fazia antes, mas não tinha peso. A gente, não existe esse negócio aqui. E aí, nessa primeira sessão com ela, eu comentei que o meu casamento também estava um caos, porque vai juntando tudo, né? Há um luto negado, um casal que começa a não conseguir se alinhar mais, e ela falou: olha, para o teu casamento eu indico uma constelação. Eu indico que você venha num grupo e faça uma constelação. E eu já saí de lá agendada uma constelação pro casamento, sem saber o que era. Não pesquisei nada. Cheguei lá na primeira sessão, primeiro grupo que eu participei. Confesso que me espantei de início por ser algo que eu nunca tinha visto, né? Mas fazia muito sentido. Toda a representação ali, minha mãe, meu pai, sogra, sogro, cunhadas, tudo que foi colocando no campo, as frases que ela foi trazendo.
Eu ficava espantada de como esse povo ninguém me conhece. Esse grupo foi a 400 quilômetros da minha casa, então ninguém me conhecia, ninguém sabia a minha história. Como assim? Eu estava vendo tudo representado na minha frente. E desde então, como uma boa filha e a estudiosa da família, eu comecei a estudar. Comecei a ler tudo sobre, entrei na primeira formação, só no intuito de olhar para mim. Porque eu percebi, cara, isso aqui, esse comportamento meu, que eu achava normal, é o meu jeito, eu sou assim, dou a quem doer, quem quiser fica, quem não quiser vai embora, não é bem o meu jeito. Tem da minha dor, tem da minha história, tem das coisas que me aconteceram aqui. Eu não preciso morrer desse jeito, porque, vamos ser bem honestos, é difícil a gente chegar nesse ponto de autoafirmar, né? Não tá legal do jeito que tá a minha vida. Tal coisa, eu tenho tal comportamento, mas ele mais me machuca do que me alivia. Para mim era difícil chegar a essa conclusão. Mas quando eu cheguei, eu falei, olha, dá para mudar. Eu não tô condenada a morrer agindo dessa forma e me magoando após as atitudes. Então foi quando eu fui para a primeira formação para me olhar, para entender essas dinâmicas, para entender o que acontecia comigo, para olhar para a minha história. E no final da primeira formação, o professor falou, já que vamos fazer a parte prática. Eu falei, não, não quero ser consteladora, não quero atender ninguém, né? Não estou bem como policial, não quero. Ainda não entendia que era muita lealdade, né? Que era assim, eu não quero me aproximar de nada que possa fazer com que eu queira sair do serviço de policial. Então eu fugi bastante, mas chegou um dia que eu falei, não, tá bom, eu tenho certeza que eu quero continuar policial, vamos lá fazer essa parte prática. E fiz, e olha, me identifiquei, super me identifiquei. Percebi o quanto eu tinha a agregar à vida de outras pessoas. E desde então, só fui aprimorando. Né? Fiz outras formações, outras técnicas, mas eu acredito que o principal foi tudo que eu apliquei na minha vida. Tudo que eu apliquei e aplico. E quando tu falou pro teu esposo que ele também ia, ele aceitou numa boa? Foi Então, ele tranquilo? sabia o que era, né? Aí foi. E Foi esse, igual eu. interessante tu falar, né? Não, eu tinha certeza, né, que eu queria ser policial, porque muitas vezes nós mulheres, como tu mesmo disse, né, nós não queremos mostrar a nossa fragilidade. E aí a gente se apega a algo que a gente é durona ali, e na verdade, né, tu é uma pessoa tão dócil, tão acolhedora, que nem mesmo creio eu que tu percebia, né, esse acolhimento da própria Jaque. Aí tu precisou te acolher primeiro, te conhecer para depois tu tá aplicando isso, né? Pessoal, mulherada, hoje a Jaque, ela é, né, uma terapeuta, como ela disse, mentora de mulheres, e ainda está policial, né? Ou já finalizou tua Eu carreira? trabalhei no último plantão, Ah, porém, por questões burocráticas, férias que eu ainda tenho, então, trabalhar eu não vou ir mais. O último plantão já aconteceu. Aí agora eu tenho só que esperar esse prazo de férias, licença-prêmio que eu tenho para mim poder ser publicada a minha exoneração, né? Porque o Estado não paga, então precisa-se que eu passe esse período para que seja publicada a minha exoneração. Mas realmente já acabaram os plantões, né? E eu acredito muito assim que toda profissão, para que você consiga se desenvolver, para que você consiga ter permissão de crescer. Eu sei que hoje a busca é muito financeira, né? Às vezes a pessoa olha muito o financeiro, mas é muito de você, de onde você consegue servir melhor, dentro das suas qualidades. Se você não se conhecer, nada vai te preencher. Não vai ser dinheiro, não vai ser profissão, não vai ter homem, não vai ter amigo, não vai ter nada que te preenche. e acredito que nesses 4 anos que tu ficou terapeuta e policial, a constelação deve ter te ajudado muito no teu trabalho como policial, né? Lidar com as pessoas que estavam lá na prisão e tudo mais, e com os teus colegas também, porque é uma profissão que é muito pesada, né? É muito dolorido também, porque tu mexe com pessoas que elas estão na escuridão, vamos dizer assim, né? Que Sim, praticam coisas que não é de luz, talvez até por não estar ciente de quem elas realmente são. Então, é uma coisa que é pesada, creio que tu entende o que eu quero dizer no pesado de energias, né, de comportamentos, deve ter te ajudado muito quando tu teve essa luz aí, olhou pra constelação com amor e falou, não é isso que eu quero pra minha vida. Conta pra gente um pouquinho aí. É, a gente muda o olhar, né? Até porque, Iane, a gente começa bem assim. Até então, de alguma forma, a cadeia me preenchia. Se conectava com a minha dor, se conectava com a minha lealdade familiar, se conectava com os meus emaranhados. Quando eu comecei a me desvencilhar, a me trabalhar, a olhar para isso, começou a não fazer sentido trabalhar lá. Só que, ao mesmo tempo que começou a não fazer sentido, era extremamente pesado, eu saía de lá muito mais cansada, né? Algumas atitudes que eu precisava tomar, após elas eu adoecia, começaram a acontecer coisas desse tipo, sabe? Coisas que até então, porque são 13 anos lá e só há 4 que eu venho conciliando os dois, né? Então, coisas que antes, nossa, aconteceu isso, fiz isso, né? Aquela coisa assim de chegar lá e sair do mesmo jeito que eu entrava, começou a não existir mais. E também esse olhar primeiro para os detentos, de entender que, na verdade, eles são as ovelhas negras da família, por eles estarem extremamente emaranhados nas histórias familiares, eles estão desempenhando um papel dentro do sistema familiar deles para, de alguma forma, equilibrar. Essas pessoas que ficam às margens da sociedade, vamos dizer assim, cometem crimes, é como se no inconsciente elas dissessem o quê? Eu assumo o destino difícil da minha família para que os outros possam viver. Então, eu pego, seguro e sustento a barra pesada
o que falta ser concluído dentro dessa família para que os outros possam viver. Então, quando você começa a analisar, às vezes nem aprofundado, só no raso, essa pessoa, como foi a vida dela com o pai, com a mãe, quem são os pais? Então, assim, quando você olha para os pais desse detento, para a história desse detento, para tudo que envolve, para o tipo de crime, já tendo essa base teórica da constelação, essas experiências, você começa a enxergar um pouco mais o que levou aquela pessoa àquilo ali, né? E, principalmente, que eu falo que foi, assim, acredito que foi um dos motivos que eu ainda me mantive tanto tempo lá, o quanto mudou a minha relação com os colegas de trabalho. Porque você imagina, eu tomei posse no concurso, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Uma maioria homem, presos homens, né? Acho que é importante também, a cadeia que eu trabalhei sempre Pois foi uma é, cadeia masculina, guria. né? Eu achei que era feminino o presídio que tu trabalhava, era masculino. Uau! Mas Gente, a força masculina ali predominando em tudo. total. Então, assim, Incrível. a maioria dos colegas de trabalho homem, os presos homens, e eu muito novinha. Eu muito novinha. Então, assim, eu precisei praticamente, hoje eu vejo que era um personagem, eu desempenhava um personagem lá, porque foi a forma que eu encontrei de sobreviver lá dentro. Porque ou eu me mostrava durona, ou os presos não me respeitavam. Os colegas, querendo ou não, sempre tinha aquela questão velada. Será que essa menina dá conta? Será que se um preso bater Machismo, o pé, a né? menina não vai correr? O machismo Será enraizado que que eu às posso vezes nem confiar? percebe. É. Será que eu posso confiar que num procedimento essa Nossa, menina vai conseguir me proteger? Porque lá é muito isso, né? A gente entra em 4, 5, quando tem, que aqui por ser uma cadeia menor, a efetiva é bem baixa. Então, assim, muitas vezes você entra numa cela com 20 presos em 4 pessoas. Então, você tem que confiar que quem está junto com você vai fazer o trabalho dele bem feito e a parte dele ali naquele momento bem feito, porque a gente, né, dividia funções, quando ia entrar, cada um sabia a sua função. Então, muitas vezes, não era, algumas vezes faladas, outras não, mas era sempre aquela coisa que estava no ar. Imagina, com 20 anos eu era extremamente magrinha, eu era muito magra, então olhava para mim e falava assim, não dá nada. Então eu fui criando esse personagem, esse jeito de me comportar, esse jeito de me defender, porque assim, vocês vão ter que me respeitar. Então era muita briga com o chefe. E aí hoje eu vejo o quê? Pai, né? Problema com o pai, sou filha de pais separados, eu não conseguia respeitar autoridades. Se alguém vem querer me corrigir, eu vinha querer me mandar, a sensação que eu era essa, né? Tá mandando em mim, tá me afrontando, então bora bater de E o teu frente. masculino estava muito aflorado, porque quando falta, a gente. Eu te entendo muito bem desse lado aí, porque é meio parecido. E que eu fiquei agora, assim, mais admirada ainda, porque eu achava que era um presídio feminino, né? E tu trabalhou desses. Dos últimos 4 anos, onde tu já era terapeuta, totalizando 13 anos no presídio. Então, Isso, 11 anos foi como policial. E nesses 11 anos, tu teve que criar daí essa máscara, que a gente já tem uma natural que a gente traz para poder sobreviver nessa vida, que a gente não imagina, mas todos nós temos uma máscara, não adianta, né, devido à dor, às nossas feridas. E aí depois, tu poder olhar tudo isso com um outro olhar, deve ser, assim, transformador mesmo, porque eu sei o que a constelação faz na vida da gente. E tu disse ali que tu estava, todos nós, né, seguindo ali o amor cego, como a gente fala dentro da constelação, na base da nossa família, tem alguém da tua família que é policial? tem alguém que quis muito ser. Há cerca de 2 anos eu descobri. Eu não sabia. O meu Uau! pai, o meu pai, no aniversário da minha sobrinha, o meu contato com ele foi muito pouco na infância. Agora a gente está tendo um contato um pouco maior, mas moramos em cidades distantes, então, assim, é um contato por telefone, de perguntar como que tá, só, né? E muitas vezes a conversa para ali. Então, no aniversário da minha sobrinha, a gente estava conversando e ele começou a contar que ele serviu o exército. Isso eu sabia, porque a única foto que eu tinha dele quando era criança era dele no exército. Uma foto que ficava escondida na casa da minha avó, porque o meu padrasto não aceitava, então essa foto ficava escondida na casa da minha avó, e quando eu queria ver, eu via na casa da minha avó. Ele serviu o exército, ele fez um curso e foi para os bombeiros. Na época você fazia um curso, não era concurso ainda. E para PM, na época, era convidado. Então você se destacava no bombeiro, em alguma coisa, você se destacava e você era convidado. E aí meu pai foi convidado para ser policial militar, que era onde ele queria chegar. Ele sempre se dedicou, desde o exército, ele fazia parte de forças especiais dentro do exército, porque ele queria ser PM. Quando ele foi convidado para ser policial militar, o meu avô descobriu que estava com câncer e o meu pai voltou para o interior para cuidar do meu avô. Abriu mão do convite para cuidar do meu avô. E essas lealdades são tão grandes, Elias, tão grandes, que nós somos 3 irmãos, cada um com uma mãe, nenhum criado com ele. Eu, policial por 13 anos, a minha irmã, ela é casada com um oficial dos bombeiros, e o meu irmão tem 16 anos, ele estuda em escola militar há 2 anos, e o sonho dele é seguir carreira como oficial. E nenhum de nós três sabíamos dessa história. Arrepia, Quando meu né? pai começou a contar, eu falei, entendi tudo, Gente, entendi tudo. e ainda tem gente que fala que a constelação é charlatanismo, que as pessoas não conhecem a fundo, contam, vê uma história aí de uma pessoa que nem fez o curso direito, foi ali um final de semana e diz que já é constelador, não é bem assim, né? Por mais que a gente se forme, a gente continua estudando, continua evoluindo, porque estamos mexendo com pessoas, com emoção, e é uma coisa tão linda e tão profunda que só quem viveu mesmo e teve a mudança
sabe? Tu tá falando ali, eu tô toda arrepiada aqui, sabe? Do teu pai, meu Deus, que coisa As louca. lealdades são muito grandes, né? É São muito incrível, é grandes. incrível. Os 3 filhos dele, de alguma forma, foram para esse lugar sem saber a história dele. Nenhum de nós 3 sabíamos essa história. Então, assim, né? Quantas pessoas, às vezes, hoje, a profissão dos sonhos, se esforça toda uma vida para entrar naquele cargo, aí depois que está no cargo, não entende o vazio que é tomado por vazio, eu não entendo, eu que sempre quis, não entendo por que eu não quero mais essa profissão, por que não faz mais sentido, por que o dinheiro não fica. Porque tem muito disso, né? Quando a gente está numa profissão por lealdade, em sacrifício ao sonho de alguém que não pode ser realizado, você também não toma posse do dinheiro que você recebe dele. É verdade, é bem assim mesmo. E às vezes as pessoas pensam, então eu vou fazer o que eu gosto, vai vir chuvas de dinheiro. É que a gente falou, não é só o dinheiro. Tem que ter uma história ali, tem que ter um amor. É um amor tão grande que às vezes tu pode ficar 1 ano, 2 anos sem ganhar dinheiro suficiente nessa profissão, até tu começar mesmo, porque tem que estar preparado. Eu costumo falar que Deus, o universo, como as pessoas queiram chamar, ele sabe o momento certo. Porque muitas vezes a gente quer algo, a gente pede, mas ainda não é o nosso tempo, porque a gente não está preparado para receber aquilo que a gente tanto deseja, né? Aí fica se comparando com o outro, que, né, muitas pessoas talvez agora vai ver a tua história e quantas vezes elas se compararam a Jaque? Quantas vezes elas pararam para imaginar qual é o preço que a Jaque teve que pagar para ela estar onde ela está? Todos nós pagamos um preço, né? E ninguém para imaginar assim, qual é o preço que essa pessoa está pagando o que ela pagou. Só olha para os louros, né? E com certeza nessa tua caminhada foi muitos altos e baixos, foi dias de choro, dias de alegria. Não é fácil, só que é compensador quando a gente está num lugar que nos pertence, que a gente ama e que é o que a gente quer para a vida. Não sei se para ti, eu estou falando porque é o que aconteceu comigo, creio que para ti e muitas outras mulheres e outros profissionais seja assim, né? Ô Jaque, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, tem então essa união ali, essa lealdade ao lado paterno, né? E tu, eu não te perguntei, né? Tu tá casada há quantos anos? Como é que foi esse casamento? Durante todo esse processo, tu falou assim, nossa, eu estava também quase acabando com o meu matrimônio, né? Com o meu casamento. Se tu puder, claro, né? Se sente à vontade, conta um Então, pouquinho para nós. são 11 anos de casado. Eu conheci ele no primeiro ano que eu tomei posse do concurso, a gente se conheceu, namorou ali, então são 11 anos de casado. E a gente se conecta com o outro pelas feridas, né? A gente busca no outro o que nos falta e vice-versa, né? A gente acaba que tá um a serviço do outro de algo. Então, eram 2 crianças. Hoje eu vejo, eram 2 crianças se relacionando. Um colocando a sua ferida na frente da ferida do outro, um querendo receber mais do outro. Era muito assim, não me agradou, eu emburro, eu fico sem conversar, eu saio do meu quarto, sabe? Quantas vezes eu dormi uma semana fora do meu quarto, porque acontecia alguma coisa e eu não gostava, e aí não sabia conversar, né? Quando falava alguma coisa, já era na briga, na discussão. E tudo isso, assim, né? Depois a gente vai se entendendo, né? Da onde vem, da onde surge, né? Porque quais os modelos que eu tenho da minha infância? Que tipo de relacionamento eu vi os meus pais tendo, ou minha mãe tendo com o padrasto, né? Quais os modelos? E o quanto o outro é diferente. O outro também chega com os modelos dele, que é totalmente diferente, e a gente quer impor o nosso modo. Ou tem algo que a gente olha e fala assim, isso eu nunca quero viver. Então já olha por base aquilo ali, né? Isso eu nunca quero viver. Então qualquer coisa que se aproxime disso, eu já quero repelir, eu já quero brigar. E era muito nítido o quanto eu não sabia separar, porque os plantões são 24 horas. Então, era 24 horas no extremo masculino, e eu chegava em casa e continuava no extremo masculino. Então, é outra coisa que mudou muito. Eu aprendi, a gente pode, né? Qualquer mulher, na verdade, o mais saudável é isso, é equilibrar. Saber a hora, a gente, em essência, é mais feminina, precisa desenvolver mais feminino, mas a gente acessa o nosso masculino na hora que precisa, para fazer o que for preciso. Só que eu não saía desse lugar do masculino, eu estava o tempo inteiro no masculino. Quando eu comecei a tomar consciência, eu comecei a chegar em casa e ter rituais que me traziam de volta. Onde cheguei em casa, agora é a Jaqueline esposa, agora é a Jaqueline mãe, a Jaqueline policial, é só no próximo plantão. Eu não preciso tratar o meu marido o tempo inteiro como se ele fosse meu inimigo. Eu comecei a tomar essa consciência do quanto eu precisava alimentar o meu feminino nos dias de folga. Porque lá me requeria muito do masculino. Já bastava lá requerer muito. Tu estava sempre ligada 24 horas, tu não saía nunca do plantão, tu estava 24 horas a Não, policial. Deve ter sido bem difícil para o teu esposo e também para ti, né? meu Porque, filho. Eu tenho um filho de 16 no primeiro relacionamento. Então, você imagina o que esse filho passou. ai, tadinho. Tinha dia, quando eu comecei a tomar consciência, que quando eu dava uns berrão nele, eu falava assim, putz, grila, eu não precisava falar igual eu falo com o preso. Começou a ficar muito nítido para mim o quanto que parecia que eu estava falando com o preso quando eu falava com ele. E aí tu percebeu então que, né, quando eu estava gritando muito com ele, falando, nossa, não deveria ter feito assim. Como é que era? Porque dói para a É mãe também, né? A gente perceber que poderia ter agido de modo diferente. total, e eu acho que é a dor de muita mulher quando começa a vir para o autoconhecimento, é principalmente pensar, nossa, eu fiz isso com meu filho. Nossa, aquilo tal coisa vai afetar meu filho. Então que a gente tente não entrar nessa paranoia e ver o que dá para mim fazer de agora para frente, porque foi, já foi. Eu brinco que a melhor coisa que a gente pode fazer por um filho é fazer já o cofrinho da terapia. Quando chegar na idade que dá para fazer terapia, você coloca na terapia e tá tudo certo, porque não tem como educar um filho Maravilha essa sem daí.
traumatizar ele, não tem como. É humanamente impossível educar um filho sem traumatizar. Porque se o filho vai ali enfiar um negócio dentro da tomada e você briga com ele, manda ele sair, ele acha que você não o ama, acha que você está o punindo, está o impedindo de fazer algo. Ele não entende. Então não tem como educar sem traumatizar. Só que foi ficando extremamente nítido para mim quanto meu comportamento com ele era muito desproporcional ao que estava acontecendo no momento. Aí não só com ele, né? Com o meu marido. Então eu fui começando a observar o quanto eu entrava no masculino e vivia no masculino. Não era só na profissão. E isso estava causando tanto desequilíbrio no meu casamento também. Porque não tinha espaço para meu marido ser o homem da casa. E o teu esposo, digamos, porque assim, geralmente quando nós mulheres somos mais masculina, os homens têm tendência a ser um pouco mais assim, mais do lado feminino, mais bonzinho, de sim pra tudo, quer agradar toda hora. Ele E aí a era o gente vai filhinho pro da amor. mamãe. Hã? Ele era o filhinho da mamãe, perfeito. Ele é muito, assim, também, muito nervoso, muito impulsivo, só que fora. Comigo ele não conseguia. Comigo, tanto que meu masculino era muito mais forte, ele não conseguia. Então, o que que a gente fazia? Os dois agiam dessa forma. Se calavam, se afastavam. Discutia, se calava e se afastava. Então, não tinha diálogo para resolver. Ficava ali uma semana, um evitando o outro, até que voltava a se falar por outras situações e nunca resolvia aquilo ali. E aí ficava aquela mágoa, aquela dor, né, não resolvida, né? E a gente sabe que não é fácil esse diálogo, né, conversar. Inclusive, a outra entrevistada que eu tive aqui, né, ela também falou que os dois eram uma criança, só que eram de maneiras diferentes, porque todos nós estamos mais na criança do que no nosso lado adulto. E quem ouve Sim. a gente falar aqui parece que é besteira, mas quando tu começa a prestar atenção, né, nós agimos mais pelo lado da criança. Então somos adultos agindo como crianças, cuidando de outras crianças. E Sim. isso tu vê também, eu sou formada em psicopedagogia clínica, nos atendimentos, muitas vezes chega os pais, né, falando que os filhos que têm problemas, e na verdade é os pais que deveriam. Claro que tem as exceções, mas os pais também deveriam procurar terapia para que possa, ali junto com esse filho ou essa filha, andar em harmonia, porque a maioria do problema está no pai e na mãe. Sinto muito, mas é isso que acontece, né? E o teu Sim. esposo, ele tinha ciúmes, né? Porque uma mulher bonita, trabalhando no meio de um monte de homem, como é que era isso? Como é que ficava essa relação no meio de tudo isso? Na época do namoro, houve ali uma coisinha ou outra de querer me implicar, querer me podar, de eu ir para um treinamento, por exemplo, não quero saber, ir para uma escolta, teve uma época que eu fazia muita escolta, não quero saber de você dormir no mesmo quarto que homem, e que não sei o quê, e que eu pago o quarto para você dormir, mas você não vai dormir junto com os homens. E eu, de certo, né, que eu deixava ser mandada, né? Falava assim, pode pegar teu dinheiro e guardar ele, porque eu vou dormir onde eu quiser, eu vou continuar dormindo no mesmo alojamento que os homens, e você não manda em mim. Então chegou num ponto assim que ele desistiu, vamos dizer assim, desistiu. E, claro, teve alguns momentos que eu falei para ele: olha, é em mim que você tem que confiar. Não é no meu colega, não é no outro profissional que eu vou encontrar nos treinamentos, nas escoltas, é em mim que você tem que confiar. Agora, se você, mas porque fulano é isso, porque o homem, que às vezes tem muito esse pensamento, né? Acha que vai tomar cantado o dia inteiro, não existe isso, o homem canta o dia inteiro. E não, porque ia muito do meu comportamento, vai muito da onde eu dava abertura. Então, assim, deixei claro para ele que era em mim que ele tem que confiar. E tu falando assim, né, as mulheres que são casadas com policiais, homens, elas também devem passar por isso, e às vezes até mais, né, porque o ciúme toma conta e a pessoa cria algo na cabeça e esquece que ali é um ambiente de trabalho, vocês passam por tantos perigos, tá tão afurnado ali, né, em coisas perigosas, em resolver os problemas, os delinquentes ali que vocês precisam ir atrás, né? Trazer ali para trazer alguma solução. Creio eu, né? Posso estar enganada, que não tem tempo para ficar só pensando nisso. Mas quem está fora tem essa visão de que é uma bagunça, que nem o teu esposo era mandar em cima, só vive cantando. E a mulher que já tem o pensamento, aquela mulher lá vai, aquela policial vai dar em cima do meu marido, deve ser uma bagunça. É se oferecer. Então assim tem os dois lados, né? E a mulher geralmente é um pouco mais ciumenta porque ela demonstra mais o sentimento, as emoções do que o homem. Uhum. E ainda tinha isso para tu lidar, né? Além Validar. de ter que Sim. comprovar lá que tu é uma competente. Não, e o incrível, que é um absurdo, até para os próprios presidiários, gente. É um absurdo uma coisa dessa, quando hoje tu para pensar, né? Sim, sim. Teve uma situação, tinha um ano, nem ano que eu trabalhava lá. Quando eu entrei para trabalhar lá, eu fiquei no administrativo 3 meses. Então, eu aprendi como funcionava também a parte administrativa antes de eu ir para o plantão. Aí eu resolvi ir para o plantão. O diretor foi exonerado, o diretor que estava na época. E aí ele pediu não, o pessoal do Estado, da Secretaria, perguntou para ele quem poderia ficar de forma provisória até resolverem quem seria o novo diretor. E aí ele falou que eu poderia ficar porque eu sabia a parte burocrática. Imagina a confusão tanto com os colegas, e aí, tipo assim, tinha gente que era policial há muito mais tempo que eu, né? A maioria era Meu homem. Deus. Precisou o chefe de Cuiabá descer para passar um termo, fazer todo mundo assinar, porque tinha policial que falou que simplesmente não aceitava que eu fosse diretora.
E eu fiquei, acho que uns 3 meses na direção, até eles resolverem e nomearem alguém e tal. Então, primeiro eu já tive esse afastamento dos colegas, do tipo, onde já se viu essa menina, e realmente era uma menina, tinha 20 anos, né? Com essa menina comandar uma cadeia, e quando os presos souberem, foi outro rebuliço. Aí teve um início de motim na cadeia, quando souberam que era eu que tinha assumido. Pra você ter noção. E assim, em grande parte, por quê? Mulher. Mas isso foi eles que fizeram chegar aos presidiários por causa da Porque raiva que aí deu da revolta ou também automaticamente? Também, porque de qualquer jeito os presos ficam sabendo, né? Por toda a documentação, os familiares traziam. Então, assim, tanto os próprios colegas comunicaram os detentos, né? E eles perceberam, tipo, o outro diretor não está aparecendo aqui. A gente começou a ter que mudar algumas regras, até porque o outro tinha sido afastado por algumas coisas que não estavam dentro do que deveria acontecer. Então, a gente foi fazer todos os ajustes necessários e tal. Então, quando eles viram, como assim? Essa menina é diretora agora? Não, a gente não aceita, a gente não aceita. E aí, olha, levou uma semana mais ou menos para a gente conseguir acalmar os ânimos na cadeia de novo, tanto dos colegas como dos presos. Então, você percebia o quê? Ah, não era competência, não era questão de competência. O pessoal da secretaria deixou claro, ela não vai ser diretora, mas como a gente precisa de alguém administrativo para manter as papeladas em dia, ela vai ficar. O problema não era esse, o problema era uma mulher. Como que uma mulher vai mandar na gente, tanto policial Mas como assim, ó, detente? e aí tem um outro lado. O pessoal que te deixou na administração ali, deixou, vamos dizer, a diretora interina, né? Assim, acho que é isso que Isso é fala. interina, aham. Eles viram que nessa guria, como tu diz, a nova, 20 anos, tinha uma baita de uma competente ali. Que era ela, que essa guria, ela era competente para estar ali e ficar esses 3 meses exercendo esse papel. Então, ao mesmo tempo que tinha o julgamento, também tinha pessoas que te admiravam e via que tu era capaz. Olha que incrível, né? Mas a gente olha E sempre acho que é negativo. uma- Eu acho que isso é uma dor de muitas mulheres. Eu acredito que muitas passam por isso. Às vezes ganham uma promoção de cargo, um aumento de salário. O que que os colegas olham primeiro? Ai, só porque é mulher. Só porque é a queridinha do chefe. Só porque é bonitinha. A gente passa por isso. É verdade. E é incrível que ainda no mundo que nós estamos, né, nessa globalização que nós vivemos hoje, ainda existe esse tipo de preconceito, porque é um preconceito, porque a mulher, se tu vai estudar, né, se nós estudamos a história da mulher, tem histórias, depois eu vou te passar até ali pelo Insta ou pelo WhatsApp, tem uma moça que explica bem, tem mulheres que lutaram na guerra e venceram homens. Então, aqui não é questão de eu ser maior ou menor que um homem. Todos nós temos os nossos méritos, né? Se uma mulher está ali e ela ganhou um cargo porque teve um homem também que olhou e falou, não, ela é capaz, ela é competente. E não é porque ela é bonitinha, porque ela fez isso ou deixou de fazer isso, é porque ela é competente, ela fez bem e exerceu bem o seu papel. Tem as exceções, isso é como tudo na vida, mas a maioria não é assim que as coisas, que o barco anda, como dizem, né? Eu imagino que não deve ter sido fácil. E aí tu pegava tudo isso e levava lá pro marido e pro filho. Meu Deus! Eles que aguentavam toda a bagunça na minha cabeça, dessa Jaqueline que cada vez se via mais acuada, porque eu era muito isso. Eu não era a que trazia para dentro, vamos dizer assim, porque tem os dois polos, né? Tem mulheres que, quando se sentem coagidas, se retraem mais ainda e se escondem mais. Eu era da que eu dava de volta. Bateu, Então, levou. assim, A reatividade era ah, 100%. total. Quanto mais tentasse me acuar, mais eu avançava para cima da pessoa. Então, assim, teve vezes de tipo, ter discussões de que fazer uma denúncia não estava porque era um homem e uma mulher, porque eu não abaixava a cabeça. Mas por quê? Era o jeito que eu tinha aprendido a sobreviver. Porque eu fui criada em fazenda, no meio do monte de peão. Eu virava mestiço, leva uma cantadinha, fazer uma gracinha, então você tinha que saber dar resposta. Eu fui mãe aos 16, esse meu filho mais velho foi mãe com 16. Então, aos 17, eu já estava trabalhando de carteira assinada em supermercado, em caixa de supermercado. Então, você também ouve piadinhas. E aí, ou você responde ou você finge demência. Depois, trabalhei 3 anos de imposto de gasolina, onde também ouvi de Sempre, tudo e passei por tudo que você tu imaginar. sempre procurava inconsciente em lugares que eram muito masculinizados. Tu já, né, percebeu Total. isso, né? Uhum, E é sim, porque, olha só, total. eu fui criada em fazenda. Ali tu já teve que criar uma máscara para não ficar assoviando, mexendo contigo. E, tipo, não Sim. tinha que criar máscara, as pessoas têm que respeitar. Tu é uma mulher, nós somos mulheres, a gente merece respeito, assim como nós também temos que olhar para um homem e respeitar aquele homem. Mas não é, isso, falando é fácil, mas na prática a gente sabe que é completamente diferente, né? E aí tem muita mulher o quê? Ainda presa nesse lugar. Que às vezes passou por tanta coisa ali na adolescência, na juventude, já na fase adulta ali no começo, e ela não entende por que hoje ela não consegue agir de outra forma. É porque mesmo o perigo tendo passado, é daquela forma que ela aprendeu a agir. E ela tá ali no alerta o tempo inteiro, ela tá ali na defesa o tempo inteiro. Ela tá no trabalho e ela acha que ela só vale o que ela faz. E como ela é mulher, ela tem que provar mais ainda a capacidade dela, então ela tem que trabalhar o dobro, ela tem que se matar de trabalhar, ela tem que estar fazendo e acontecendo, porque o valor dela tá no que ela faz. E assim, já que tu que passou por isso muito forte, se tu pudesse deixar falar algo para essas mulheres que passam por isso que tu já passou e continuam passando, o que que tu falaria para essas mulheres? Cara, façam terapia, principalmente as voltadas do olhar para o feminino.
Porque hoje, mais do que nunca, eu sei que não é qualquer um, não é qualquer terapeuta, não é qualquer técnica. Claro que é cada técnica do momento, cada pessoa está preparada para uma coisa, mas, principalmente nas mulheres, é a dor do século, é a dor do feminino ferido. Se a gente não parar para olhar em essência e cuidar da gente, quem a gente é em essência, a vida vai nos parar e vai dar os sinais. Através do dinheiro, através do relacionamento, através da saúde. Então, assim, o que que eu estou fazendo ainda no modo automático por causa de coisa que, por exemplo, foi uma coisa que eu precisei olhar para melhorar meu casamento, relacionamentos anteriores. O que que eu tenho que olhar do que me aconteceu lá, que eu ainda estou agindo no automático hoje no meu relacionamento de agora? O que que aconteceu comigo com o meu pai, que eu continuo agindo assim com o meu marido dentro de casa? Porque qualquer masculino ao meu redor vai representar para mim a minha dor com o meu pai. Então não tem para onde correr. E tu era assim, tipo, a mãe do teu esposo e ainda culpava ele por coisas que tu não deixava ele agir, porque geralmente é esse caminho que a gente segue, né? Quer mandar em tudo, não deixa, às vezes, o homem nem cuidar dos próprios filhos, tem que ser tudo do jeito que a mulher quer, como ela, tipo assim, eu tô mandando, tu vai fazer do jeito que eu tô falando. E aí, chega lá na frente e fala assim, tu é uma boca aberta, tu não faz nada, tudo sou eu, mas ela não percebe que não deixa aquele homem fazer nada, Jesus Cristo. Tipo, até o que a gente vai comer, eu que tenho que escolher. Só que o dia que o coitado escolher, vai poder feito do que ele escolheu. Eu lembro a primeira vez que eu levei para terapia mesmo em si, assim, o tema casamento, eu cheguei para falar mal do meu marido. Cheguei para falar mal do meu marido, porque estava acontecendo umas coisas que não estava dando, que eu estava cansada. E eu saí da terapia pensando assim: pensa num homem abençoado. Como que esse homem me aguentou até hoje? Eu não estou entendendo como que ele aguentou. Porque o terapeuta mostrou para mim, falou, Jaqueline. Eu lembro de uma das perguntas do terapeuta foi assim: você já deixou esse homem escolher alguma coisa na relação de vocês? Aí eu, na hora reativa, né? Claro que eu deixo. Aí eu abaixei a cabeça e pensei assim: Deixa ele respirar. normalmente eu dou duas opções, ele escolhe dentro das opções que eu dei. Foi um tapão na minha cara, porque, tipo assim, eu quero que esse homem seja o homem, o protetor, o que tome a frente, o que defende a família, mas a gente vai fazendo com que o homem ele vá se fechando ainda mais. Não dá Nada tá permissão, certo, né? nada tá bom, Não dá permissão para ele ser o provedor. E aí ele vai entrando no lugar da mulher, do mais feminino. Porque a mulher tá no lado masculino, vai tomando conta de tudo, e talvez ele, como falou, filhinho da mamãe, talvez sempre disse sim para tudo, para não causar confusão, não causar mais, né, conflitos, eu vou dizer sim, vou ficar na minha, porque os homens já pensam um pouco diferente de nós, eles já são um pouco mais na deles, né? E aí dá todo esse transtorno. E é importante tu falar isso, porque pode ter muitas mulheres que podem estar vivendo isso e que vivenciaram isso e ainda acaba culpando os seus erros ou os seus atuais. E, na verdade, não existe culpados, né? Existem responsáveis, mas também a mulher muitas vezes está nesse papel que a Jaque passou, eu também passei, a maioria de nós que estamos no masculino passa. E quando tu abre os olhos e tu percebe, tu se permite, porque não adianta, né, Jaque, receber as informações e não se permitir, porque tem aquelas que vão para a terapia e mesmo sabendo de tudo, elas não querem sair daquele papel. Aí não tem, nem Jesus Cristo vai fazer milagre num ser desse, né? não. E olha, eu falo e eu realmente acredito nisso piamente. A pessoa que ainda não conseguiu ter uma atitude para mudar é porque não doeu o suficiente nela. Vai ter que dar mais coisa errada, vai ter que perder mais coisa, vai ter que aparecer mais dificuldade. Porque o dia que o negócio dói de verdade, a gente busca um jeito de solucionar. Credo, Jaqueline, você está falando que as pessoas têm que sofrer mais, você tá falando que, né? Não, não é sobre isso. Não estou jogando praga em ninguém, nem estou desejando mal para ninguém. É uma constatação. Porque eu tenho um liminar de dor, a Eliane tem outro liminar de dor. Tem coisas que vai acontecer na minha vida que eu vou levar tranquilamente até certo ponto, e a Eliane já teria pulado do barco na metade do caminho. Então, assim, ai, tá difícil minha vida financeira, o que você tá fazendo para mudar? Não sei nem por onde começar. Não é o suficiente. O dia que realmente te incomodar, você vai buscar uma forma de começar a resolver. Como diz, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. E a maioria de nós tem que doer, porque se não doer, não mexe nada. Não tira o traseiro da cadeira e não faz o que precisa ser feito. Gente, é bem isso que a Jaque falou. E se eu olhar para o meu casamento e falar, ah, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu marido, beleza. Vai chegar num ponto que eu não vou suportar esse homem mais, porque eu vou perder a admiração por ele. Eu vou olhar ele só como um peso morto na minha vida, como que é só eu que faço, eu que resolvo, que carrego marido, casa, filho, tudo nas costas. Vou separar. Ok? Vou separar. Não vou ficar sozinha por muitos anos. Eu vou conhecer outra pessoa. Enquanto a paixão estiver latente ali, vai aparecer o príncipe encantado que vai resolver meus problemas. Depois eu vou me ver diante do quê? De um relacionamento extremamente parecido com o anterior. Culpa do outro? Os homens são todos iguais? Não. O meu interno eu não limpei, eu não curei. Então eu vou atrair pessoas com o mesmo comportamento, porque a ferida é minha. E acontece também, né? Agora tu falando, me veio até em mente, não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando, que é relacionado ao que tu passou na tua vida. Isso também acontece com as mulheres que convivem com homens que fazem a agressão psicológica, a agressão verbal, a agressão física, e essas mulheres acham que aquilo é normal, que elas merecem aquilo, porque esses homens, nesse sentido que eu estou falando, esses narcisistas, psicopatas, sei lá como que a gente pode dar esse nome,
eles veem completamente pessoas amorosas, porque eles precisam que tu caia na lábia deles, porque eles são seres completamente gentis, e a gente, dependendo da ferida que nós trouxemos forte, além de estar nesse masculino, né, porque tu pode estar masculino e também cair na lábia de um homem assim, dependendo da ferida que está mais forte, vai cair na lábia, vai viver por muitos anos num relacionamento assim, e não vai se dar conta, e mesmo achando que a mulher é fioda, é a dona lá, né? E aí, quando cai em si, começa a se culpar, porque muitas de nós, mulheres, muitas mulheres, depois se culpam por estar nesse relacionamento, por ter agido daquela maneira, e daí não existe culpado, a gente fala, né, Jaque? Existe responsáveis. Então, tudo que aconteceu comigo, eu fui responsável, porque, de certa forma, eu inconsciente, ou até consciente, permiti, a Jaque, você que está aí ouvindo do outro lado, seja quem for. Então, assim, pare de procurar culpados, assuma responsabilidades, né? E E olha comece para a você. olhar e aceitar que dói menos, porque quanto menos eu aceito, mais eu vou atrair. É incrível, né? Isso acontece com o pai, com a mãe, com tudo. Eu atendi uma cliente que ela viveu 16 anos num relacionamento abusivo, de ter arma na cabeça. De tanto que era assim, gravíssimo, de apanhar, de colocar arma na cabeça, de ameaçar ela que ia matar os filhos, ia sumir com os filhos e tal. E ela estava um ano separada, mas assim, era muito latente toda a raiva. E era igual você falou, muito maior a raiva de si mesma do que dele, do como eu me permiti, como que eu permiti que ele fizesse tudo isso comigo por tantos anos, tal. Na constelação ficou muito nítido a lealdade dela em querer morrer por causa de uma questão do pai. Não tinha uma questão da vida do pai, um pai depressivo, e de alguma forma ela assumiu esse lugar de também querer buscar o movimento de morte. E aí ficou bem marcado para mim esse atendimento, porque a frase de solução dentro dessa constelação foi ela olhar para o representante do ex-marido e dizer: Eu queria morrer e te usei para isso. Então, às vezes, a gente olha e fala assim: Como assim Que eu queria morrer e te forte, usei para isso? que Falar com um forte. abusador, né? E É, aí, às vezes, quem não entende. E aí que vem, às vezes, algumas críticas à constelação, né? Onde já se viu, vai retraumatizar a pessoa, fazer a pessoa falar isso. Gente, eu trouxe para a consciência dela que, devido à história de vida dela, ela buscava a morte e não percebia. na Ela verdade, buscava a morte. Na verdade, ela estava se retraumatizando todos os dias na convivência, porque nós mesmos causamos isso em nós. E é preciso, né, a gente tirar, por isso que fala, a constelação, quando se permite, ela tira a lupa que está ali tapando os nossos olhos, para a gente ter noção e percepção do que acontece, dos nossos movimentos, das nossas ações. Bom, eu sou suspeita, né? Eu acho incrível, 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 porque mudou também a minha vida. E quando muda de verdade a vida da gente, a gente olha. E olha que incrível, que é outra coisa que eu sempre falo para as gurias, né? Não foi à toa que tu virou policial, não foi à toa que tu vivenciou tudo que tu vivenciou. Porque hoje, quando chega uma mulher que é agredida, que está com esse feminino completamente ferido, que é a maioria de nós, e a gente, mesmo depois de ter o cuidado, tu continua cuidando, eu continuo cuidando, e às vezes a gente volta, porque a ferida ela cicatriza, mas às vezes ela abre de volta ali, né, um pouquinho, e a gente tem que cuidar. Só que Ela é sua, né? Ela não vai embora. Ela é sua. a gente A diferença é que cicatriza, você né? toma consciência e aí, quando você está entrando nesse lugar, você percebe e você já criou estratégia de sair. Mas ela é sua. Exato. De repente, você vai cair naquele buraco de novo. E aí as pessoas, muitas também estão procurando milagres, e existe os charlatões que falam que vai curar, nós não curamos. As pessoas, ninguém cura ninguém. As pessoas, elas são um instrumento de ajuda, a ponte, para que tu perceba aquilo que é necessário e tenha as ações também necessárias, né? E tu vivenciou tudo que tu passou na tua vida, com teu pai, com a tua mãe, com teu esposo, com teu filho, no presídio, sendo uma policial, para que hoje tu possa estar colhendo todas essas mulheres. Olha, não é lindo quando tu para e olha essa história? Eu acho lindo, gente. É por isso que esse programa existe. Porque eu acho lindo cada história de cada mulher que vem aqui. Eu fico assim apaixonada. E geralmente é aquilo que a Ana fala, né? Que tu é ali próxima da Ana, aquilo que a Ana fala, né? Somos mais parecidas do que imaginamos, porém somos únicas, né? Isso também é uma coisa que eu sempre trouxe comigo. Somos únicas e esse é o nosso poder. Mas a gente é mais parecida do que imagina. E a tua história é incrível por isso. Hoje está aí, acolhendo pessoas. Eu vou contar um pedacinho de uma coisa que aconteceu quando te conheci. Tu já sabe o que eu vou falar, né? Que eu falei assim, gente, não é possível que essa mulher é policial, porque olha o preconceito. É assim, ó, automático, mas não que eu tenha preconceito, mas na minha memória, né? Gente, a gente chegou no evento, e onde nós vamos todos os anos, né? E eu lá com meu salto alto, eu sou perua. Tu lembra, né, Jaque? Adoro. E começou a doer meu pé, eu nunca tinha usado aquele sapato maledeta, eu não sabia que ia doer tanto. E eu lá toda assim, esse ser nunca tinha me visto na vida. Eu sentei na cadeira, ela falou, coloca o teu pé aqui. E aí eu, imagina, jamais, que abuso da minha parte. E ela toda solista, toda amável, toda receptiva. O pé extremamente inchado. E aí quando ela disse pra mim assim, eu sou policial, me deu um choque. Eu falei, o quê? Eu nem sei se eu demonstrei isso no meu rosto, porque às vezes eu não consigo disfarçar, né? Eu sou muito assim, tenho que me Sim. cuidar. E eu fiquei chocada quando eu descobri que essa mulher maravilhosa ali, ela é policial, porque assim, a gente imagina que é isso que tu falou, é tudo durona, né? E quando elas estão, as mulheres policiais, são mulheres normais que nem nós. E eu acho legal eu falar isso aqui, porque não foi de maldade, esse preconceito. Foi uma reação automática. Eu falei assim, jamais imaginava que tu fosse uma policial.
E ela vivenciou tudo que ela vivenciou no profissional dela, sendo policial, para hoje ela está colhendo um monte de mulheres que passam por abuso físico, psicológico e por aí afora. Então, é lindo, é lindo, é lindo ouvir a história de cada uma que passa por aqui, e a tua é mais uma, né? E Eu já, acredito que estamos no mundo para isso, né, Iane? Ao invés de olhar para a nossa história e se olhar como vítima, ou só ficar reativa a vida inteira, porque isso me aconteceu, então nunca mais eu vou deixar ninguém fazer isso comigo, e eu vou atropelar todo mundo, eu olhar quais qualidades eu desenvolvi com tudo que me aconteceu. Porque é muito disso. O meu trabalho, eu percebo ali, tanto no individual como nos grupos, isso. O quanto a mulher, ela começa a perceber que, tipo assim, me aconteceu isso, eu precisei agir assim. Só que ela pega aquilo como dor e trabalha só em cima da dor. Quando ela consegue olhar para essa dor, dar lugar para isso, o quanto isso vira uma bênção na vida dela. O quanto o olhar atento. Eu tenho um olhar atento porque eu sofri abuso físico, porque me aconteceu tal coisa, ou porque eu era, no meu caso, por exemplo, eu tive que cuidar da minha irmã quando eu tinha 6 anos de idade, eu já cuidava da minha irmã com 4. Então, assim, o quanto esse olhar que eu desenvolvi lá, nossa, eu era tão pequena para ter responsabilidade, tá? Mas eu desenvolvi um olhar que hoje, quando uma mulher está conversando comigo, não precisa nem ser minha cliente, eu sei fazer uma leitura total dela, do que está acontecendo, o que está passando. Onde eu desenvolvi isso? Nas coisas que me aconteceram. e tu tem, mas essa doçura tua é natural de ti. Só que estava escondida porque tu teve que criar as máscaras, né? Hoje tu tá podendo usar, se permitir usar o teu lado doçura, acolhedor, né? Essa pessoa incrível que tu é, eu te admiro muito, né? E eu até falava assim, ai, meu gente, eu vou me cuidar. Porque quando eu gosto de alguém e eu admiro, eu fico toda hora falando, elogiando. Imagina pra ela, eu nem sabia, né? Essa pessoa tá querendo o quê comigo? Tá querendo alguma coisa. E não é, né? Ô, Jaque, eu vou te perguntar uma outra coisa. De toda a tua vivência, tua jornada até hoje, qual que foi a pior fase e a melhor fase da tua vida até esse momento? A pior fase, olha, eu acredito que a pior fase foi quando eu engravidei aos 16. Porque eu morava no sítio, pouca visibilidade de ter uma vida melhor, né? Você é tão limitada ali na tua experiência que você acha assim, que você vai, sua vida é aquilo ali também, né? Casar com alguém, não desmerecendo profissão nenhuma, mas assim, vou casar com um peão também, vou morar em fazenda, né? Meu estudo vai ser pouco, tal. E aí, de repente, grávida aos 16, mãe solteira, fica mais claro ainda que, tipo, acabou. Qualquer oportunidade que eu tinha, acabou. Então, eu acredito que foi uma das fases mais difíceis, mas é uma das fases que mais me deu força para depois, né? Fazer um concurso, trabalhar, né? Buscar as melhorias. E a melhor fase, eu falo que é a que eu estou vivendo agora. Porque imagina, na minha cabecinha pequena lá, se algum dia eu iria para a Europa, igual fui ano passado, para Portugal, para fazer uma vivência sistêmica lá, né? Hoje Eu palestrando. acompanhei. No backstage eu Essa estava semana, acompanhando. essa semana mesmo vou para Florianópolis, vou fazer minha primeira palestra em outro estado. Então, assim, eu tenho vivido coisas que eu nem imaginava. Claro, eu tenho sonhos grandes, que tem hora que eu falo, meu Deus do céu, será que eu não estou sonhando grande demais? Mas, assim, coisas acontecendo maiores do que eu imaginava na minha vida. Então, assim, estamos na melhor fase do casamento, estamos na melhor fase financeira, e eu acredito que ainda é só o começo de muita coisa que tem para acontecer ainda. E Deus não coloca no nosso coração, porque quando o sonho vem do coração, é porque Deus permitiu. Então, tudo que Deus permite a gente sonhar é porque nós somos capazes de realizar. Só temos que saber dar tempo ao tempo, né? E fazer a nossa parte. Eu acredito muito nisso. Porque às vezes eu também falo assim, nossa, mas eu tô sonhando demais. Não é demais. Todos os teus sonhos tu vai realizar. E eu quero que tu volte aqui ainda para contar. Olha, lembra aquela vez que eu te falei que tinha sonhos grandes? Não falei qual e não fale, deixa eles realizar primeiro, porque tu sabe, né? Não vamos falar, não. Uhum. Deixa realizar. Tu volta que daí tu conta. Tá, e eu queria te perguntar uma outra coisa. Se tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar aqui no nosso bate-papo, que não foi falado, que eu não te perguntei, que tu acha que é importante tu falar da tua trajetória, para deixar aí também, né, como incentivo ou como alerta, o que tu sentir no teu coração para essas mulheres? Se permitam. Acho que é a maior mensagem que eu poderia deixar. Se permitam. Tem mais Sintam, algo? vivam, por causa que é o dom da mulher é isso. A nossa grandeza é isso. E é o lugar da onde a gente mais se afastou. Por causa de tudo que nos aconteceu, por causa da sociedade em si, o jeito que olha, a gente vai se afastando. E a gente acaba achando que sensibilidade é sinônimo de fragilidade. E não é. A nossa verdadeira força de vida está no sentir. É nosso dom, faz parte de nós. Quando a gente se desconecta disso, os preços físicos, emocionais são gigantes. Então, que se permita sentir sem medo. Sem medo de olhar, sem medo de assumir num grupo de que, olha, eu preciso de ajuda, minha vida está toda desestruturada, e como você falou, somos muito parecidas, muito mais parecidas do que imaginamos. Às vezes você entra num grupo, nossa, só eu vou ter esse problema. De repente você olha assim, como assim? Fulano também tem? Meu Deus, todo mundo aqui tem esse problema. Então Aí, você vai se sentindo mais confiante para voltar para o teu lugar de força. É isso. Se permita sentir. e aí agora eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todas, né? A gente está finalizando aqui. Se tiver mais algo que eu gostaria de falar, fique à vontade também. Mas eu queria perguntar, o que é sucesso para Jaqueline? Para mim, é eu ter liberdade de ser eu mesma. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que fama, muito mais do que autoridade. É eu conseguir ter liberdade para isso, de ser eu mesma.
Eu cada dia dar um passinho mais para descobrir o que eu quero, por onde eu quero, o que faz sentido para mim. Cada vez mais me libertar do que o outro pensa, do que a sociedade pensa, das minhas dores. Evoluir realmente, acho que a melhor coisa que eu posso deixar para o mundo é isso. Evoluir realmente com tudo que eu recebi do meu sistema familiar e da vida num geral. E eu poder olhar e falar, cara, eu dei o meu melhor nisso daqui. Sem importar com qual resultado foi, porque o meu melhor, ele é diferente do seu melhor. É dentro da minha realidade, da minha possibilidade. Então, o sucesso, acho que é isso. Eu poder olhar para mim e falar, eu tô sendo eu. Então é isso, gente. Hoje foi esse bate-papo gostoso com essa pessoa maravilhosa, essa rainha. Que vocês assistam, compartilhem, deixa lá a mensagem de vocês, se vocês se identificaram. Compartilhe com as outras mulheres maravilhosas da vida de vocês. Jaque, eu quero agradecer do fundo do meu coração por ter dito sim para estar aqui comigo nesse momento, né? Quero te agradecer também em nome da Tati, que não está aqui presente, mas em breve vai estar. E no segundo episódio, porque eu quero chamar cada uma de vocês aqui de volta para contar o que mudou, para as pessoas verem que nós continuamos evoluindo, né? Tu conte aí os teus sonhos e que tu tenha realizado já assim praticamente todos, se não todos eles. Que Deus te abençoe, que tu Amém. continue com esse coração gigante, com essa profissional incrível e dedicada que tu é. Eu te conheço pouco, mas assim, não precisa de muito para saber que tu é uma pessoa fenomenal, uma mulher assim de muito sucesso. E como tu disse, o sucesso não está relacionado somente ao dinheiro, está relacionado em ser quem tu é. Cada um olha para o sucesso como deseja, né? E esse é o intuito aqui de perguntar para cada mulher que passa aqui o que é sucesso e a maioria responde, cada um me surpreende. Que Deus te abençoe. Muito, muito, muito obrigada. Que tu realize todos os teus sonhos, que tu cresça cada vez mais. E eu ainda quero muito o prazer de assistir uma palestra tua. Com certeza tá te aplaudindo lá, porque tu é merecedor. Então, hoje foi nosso podcast do Essa Mulher é um Sucesso. Até a próxima. Obrigada, Jaque.